Olá a todos os irmãos, a todos os professores, uma paz do Senhor. Nós vamos para mais uma aula, para mais um subsídio. E hoje a lição é de número 8, a espiritualidade que agrada a Deus. A leitura bíblica, ela se baseia em Provérbios, capítulo de número 21, do 1 ao 3, que diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitai justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os objetivos da nossa lição são 4 objetivos, sendo eles: entender que a espiritualidade de Israel está baseada na tríade escutar, praticar e sacrificar. Compreender que devemos nos preocupar com nossas ofertas, cultos e adoração. Mas isso não pode abafar um estilo de vida que atente para a palavra de Deus. Observar que a essência da espiritualidade cristã é a fé. E por último, desejar expressar a fé, escutando atentamente a palavra de Deus e obedecendo à doce voz do Senhor em uma constante vida de louvor e adoração. E, primeiramente, meus irmãos, é importante ressaltar que esses objetivos, eles são fundamentais para a aula. Porque os objetivos da nossa lição, esses 4 objetivos aqui, são onde nós queremos chegar. Ao final da aula, nós queremos que esses objetivos estejam claros para os alunos. Então, além dos objetivos ser um horizonte de chegada, eles também são um modo de aferir se nós tivemos sucesso em nossa aula. Como que nós sabemos que a nossa aula foi uma aula bem-sucedida, foi uma boa aula? É se nós, no final da aula, chegarmos nesses objetivos. Então, ao final da aula, se nós perguntássemos para os alunos, olha, o que vocês entenderam da aula? Olha, o que vocês vão levar desta aula? A resposta dos alunos necessariamente deve ir de encontro a esses objetivos. Porque se os alunos tiverem claramente esses objetivos, quer dizer, nesta lição, por exemplo, se no final da aula os alunos entenderem que a espiritualidade de Israel estava baseada em escutar, praticar e sacrificar, isto quer dizer que nós fomos claros e que nós conseguimos transmitir a mensagem. Por isso que é muito importante nós nos atentarmos a esses objetivos. Muitas vezes nós vamos ler a revista, esses objetivos estão bem no começo e a gente lê rapidamente. Mas não, esses objetivos aqui, esses 4 objetivos aqui, eles são o nosso horizonte de chegada. Outro ponto importante para salientar é que nós devemos entender qual é o tema da lição. Vou te explicar. Quando nós vemos aqui o tema da lição de número 8, por exemplo, o tema é a espiritualidade que agrada a Deus. O tema da lição, ele não está claro, ele não diz claramente qual que é o cerne da lição. Veja, só pelo tema a gente não sabe o que a lição quer dizer de fato. Qual que é o tema principal da lição? Então, eu quero te fazer uma sugestão, que quando você terminar de ler a sua lição, provavelmente você pega a sua revista e você lê a lição para entender, para saber do que a lição se trata. E aí você lê os textos bíblicos, certo? Você começa a ler os textos bíblicos que a lição indica. Ao final disto, quando você terminar de ler a lição, eu quero sugerir que o irmão, que o professor, tente resumir
a lição que você acabou de ler em apenas uma frase, em apenas uma sentença rápida. Resumir, isto é, responder a seguinte questão: de que se trata esta aula? Quando você terminar de ler toda a lição de número 8, você tente responder essa questão, esse questionamento. Mas do que se trata esta lição? Quais são as palavras-chave desta lição? E por que eu estou sugerindo isso aos irmãos? É porque, ao entender o tema central, ou o tema principal da lição, ao entender quais são as palavras-chave da lição, isto facilita na elaboração da aula. Então, quando eu sei qual que é o tema principal da lição, a minha mente, ela começa a lembrar de situações que têm correlação com o tema. Então eu vou ler a lição. E olha, a lição passada, se não me engano, falou sobre, a lição de número 6 falou sobre a preguiça. Então a gente entendeu que o tema principal era proatividade. Quando você entende que aquela lição, que o tema central daquela lição é proatividade, a sua mente ela já começa a te fazer relembrar de situações que têm correlação com proatividade. Isto facilita na sua elaboração de aula. Então eu quero sugerir, leia a sua lição, leia os textos bíblicos e ao final disso você tente responder qual que é o tema central desta lição. Qual que é a palavra-chave desta lição. Eu tenho certeza que isso te trará uma claridade. Isto fará com que a sua mente ela pense, ela comece a relembrar de pregações que você já ouviu relacionado ao tema, de ensinamentos que você já ouviu relacionado ao tema, de livros que você leu relacionados ao tema e que você vai buscando na sua mente, você vai trazendo essas informações, isso facilita na hora da elaboração da sua aula. Pensando nisso, nós temos que se perguntar, e eu me perguntei, qual que é o tema central dessa lição? Quais são as palavras-chave da lição de número 8? E a resposta que eu obtive é que a lição, ela se trata da espiritualidade cristã na prática. A palavra-chave que eu destacaria nesta lição é prática. Por quê? Porque a nossa lição, ela está propondo, a lição de número 8, ela está propondo uma espiritualidade prática. Um estilo de vida para além das 4 paredes da igreja. Este que é o tema central da nossa lição. Uma vida prática, para além dos ritos e para além dos cultos de domingos. A lição está nos propondo viver esse estilo de vida, não apenas cultuar, não apenas fazer parte da igreja ali, quarta, sexta a domingo, mas a nossa lição está propondo uma espiritualidade cristã diária e prática. E este tema, meus irmãos, ele é de suma importância para os nossos jovens. Ele é de suma importância para os nossos jovens. Porque pense, a maioria dos nossos jovens, irmãos, eles são jovens que cresceram no berço evangélico, digamos assim. Isto é, eles não tiveram aquele momento de conversão, muitos deles não tiveram aquele momento de aceitar a Jesus, de ir à frente, de fazer a escolha por Jesus. A maioria dos nossos jovens, quando eles se viram por gente, quando eles tomaram consciência da vida, eles já estavam na igreja. E esta realidade, muitas vezes, ela pode ser prejudicial, uma vez que ela traz um certo automatismo e um piloto automático. Por exemplo, eu nasci no berço evangélico, né? Desde que eu me entendo por gente, eu estava na igreja.
Então eu sempre aprendi a ir à igreja. Para mim, ir à igreja fazia parte da minha vida, fazia parte da minha rotina. É por isso que todas as vezes que eu não vou ao culto de domingo, que eu não começo a minha semana na igreja, eu acho super estranho. Para mim é muito estranho. Mas não é estranho porque, nossa, eu não estive num ambiente de adoração e louvor a Deus. Também. Mas muito é porque isso já faz parte da minha vida. Já faz parte da minha rotina. Desde que eu era pequeno, eu vou à igreja. Eu vou à igreja todos os domingos. Então, para mim, isso já faz parte da minha vida, já faz parte da minha rotina. E o perigo é que, muitas das vezes, nós estamos lá, eu estou lá, por causa apenas da rotina e por causa apenas do automatismo. Então, esta lição ela é de suma importância para os nossos jovens, porque nós devemos lembrá-los que uma espiritualidade que agrada a Deus é uma espiritualidade que está para além dos cultos, que está para além dos ritos que nós fazemos toda semana e diariamente. A nossa espiritualidade ela não pode estar presa nisto. E esta lição é exatamente para lembrar os alunos, para fazê-los refletir que muitas vezes nós estamos na igreja. Muitos jovens, muitos dos seus jovens, meus irmãos, meus professores, eles estão lá na escola bíblica dominical não porque eles desejam, não porque eles querem, mas simplesmente porque já fazem parte da vida deles. Muitos estão na igreja por estar, porque foram ensinados, porque o pai muitas vezes fica, até mesmo obriga alguns jovens, ou puxam ele, não que eles não estão corretos, mas eu estou te dizendo que esta aula é importante porque nós devemos ter uma espiritualidade para além do automatismo. E a nossa vida com Deus, e a nossa vida na igreja, a nossa vida dos cultos, dos ritos que nós fazemos quarta, sexta, domingo, culto de jovens, ela precisa ser uma espiritualidade que agrada a Deus, uma espiritualidade sincera. E esta aula, ela propõe exatamente isto. Ela propõe lembrar os alunos que a nossa espiritualidade precisa ser uma espiritualidade diária e de vida prática. Vamos adentrar agora a nossa lição, propriamente, e aos nossos tópicos. A lição de número 8 e a nossa lição, ela está dividida em 4 partes, sendo elas, primeiro, o contexto da espiritualidade em Provérbios, o segundo tópico, a relação de vida e oferta no Novo Testamento, o tópico 3, a fé como base da espiritualidade cristã, e o tópico 4, como a espiritualidade cristã se desenvolve. No Antigo Testamento, nós sabemos que a espiritualidade de Israel ela se baseava em 3 pilares. Veja, o primeiro pilar, ela era os livros sagrados, isto é, as crenças e a doutrina. A prática religiosa, que é a ética. E por terceiro, os sacrifícios, os cultos e ritos. E o Vitor, nosso comentarista, ele salienta aqui que toda religião ela se baseia nesses pilares. Toda e qualquer religião se baseia, primeiro, em crenças e doutrinas. Então, todas as religiões têm as suas crenças e as suas doutrinas. Ela é seguida pela prática dessa doutrina, desta crença, né? Não basta ter apenas crença e doutrina. É importante e necessário praticar essas doutrinas. E, por fim, toda religião tem os seus ritos e os seus rituais. Você pode ir para qualquer religião, o islamismo, o judaísmo, né? Essas religiões, por exemplo, têm esses 3 pilares. E a espiritualidade em Provérbios
de Israel estava baseado exatamente nesses 3 pilares. Mas aí nós lemos o nosso texto base, que é Provérbios 21, 3. E aí a gente vê, meus irmãos, que o sábio, ele está indicando que fazer o certo, agir de forma correta, isto é, fazer o que é justo e certo, vale mais do que oferecer sacrifício. Olha como é interessante. Ele está dizendo, então, que viver, que praticar o que é justo, praticar o que é certo, vale mais do que os sacrifícios que o povo fazia. Agora, é importante, irmãos, a gente entender que, claramente, Provérbios e o sábio não está ensinando ou está dizendo que os ritos, que os rituais, que os sacrifícios, eles não eram importantes e que deveriam ser deixados de lado. Olha, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de fazer ritos, não precisa mais nada disso. O que precisa agora é só agir certo. Não, não é isso o que o sábio, o que Provérbios está nos ensinando. Não é isso. O que Provérbios está nos ensinando, o que Provérbios 21 está nos ensinando, e essa que é a chave da lição, é que os sacrifícios, eles não poderiam ser melhores do que os ofertantes. Isto é, a vida de sacrifício, a ritualidade do povo de Israel precisava estar acompanhada com a prática da vida. Não se fazia sentido, olha, fazer sacrifício, fazer tudo certinho, os rituais que Levítico ordenava, mas se na vida prática não se via as ordenanças de Deus sendo cumpridas. Não fazia sentido. Então, o que Provérbios está alertando é que os ritos, os sacrifícios, eles precisavam vir acompanhados de uma vida prática, de uma espiritualidade prática. Então, na espiritualidade de Israel, o comentarista, o Vitor, vai dizer, era importante ter um equilíbrio entre o que se acreditava, com o que se vivia e com o que se ofertava. É a tríade que ele coloca que é escutar, praticar e sacrificar. A espiritualidade em Provérbios, ela precisa estar em harmonia e em equilíbrio. Nós escutamos a palavra de Deus, nós escutamos por meio dos profetas, nós escutamos a voz de Deus. São as crenças, são as doutrinas, são os mandamentos. Nós praticamos, nós colocamos isto em prática. E aí nós nos achegamos diante de Deus por meio das ofertas e por meio dos sacrifícios. Tinha que haver essa harmonia e este equilíbrio. No tópico 2, este é o tópico 1. No tópico 2, o Vitor, ele coloca que esta relação também de equilíbrio e de harmonia também é visto no Novo Testamento. Veja, nós vemos essa tríade de escutar, praticar e ofertar em Jesus. Em Mateus, capítulo 5, o verso 23 e 25, olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele diz lá: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha a sugestão de Jesus. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O que é interessante aqui, meus irmãos, a gente sempre salientar isso diante da sala, é que Jesus, em nenhum momento, ele proibiu ofertar, em nenhum momento ele desqualificou a oferta a Deus e a ofertar no templo
Em nenhum momento ele falou, olha, não é mais necessário ofertar no templo, não existe mais isso. Não, isso aí é coisa do Velho Testamento. Não, em nenhum momento a gente vê Jesus dizendo isso. O que nós estamos vendo é Jesus enfatizando que era-se necessário, primeiro, fazer o bem, viver o bem, viver a prática das crenças e das doutrinas de Deus na vida, para aí sim oferecer uma oferta. O que Jesus está dizendo é, olha, você vai ofertar a Deus, muito bom, isso é maravilhoso, tem que se ofertar a Deus. Mas ele pensa, mas se você tiver algo contra alguém, quer dizer, se na sua vida social, se na sua vida relacional com as pessoas, com a sociedade, há algumas dificuldades, há os embrólios, há alguma situação que não está de acordo com a palavra de Deus, primeiro se resolva. Resolva esta situação. E aí sim você oferta a Deus. É a mesma concepção de Provérbios e é o mesmo ensinamento. Não faz sentido chegar diante de Deus com ofertas, com sacrifícios, se a nossa vida prática, se a nossa vida diária, se a vida dos nossos jovens não estão, pelo menos, no caminho de agradar a Deus. O Vitor, ele salienta muito bem que nós não somos perfeitos. E é claro que a gente não vai ofertar a Deus e oferecer um culto a Deus, um sacrifício de louvor a Deus, apenas quando a gente se acha em condição ou se acha perfeito, porque nós nunca vamos estar e os jovens nunca vão estar, ninguém vai estar em condição perfeita. Mas nós precisamos, a nossa vida prática, a nossa vida diária, ela precisa estar neste caminho, no caminho de agradar a Deus, no caminho de viver a verdade de Deus. Aí sim se complementa as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Aí sim a oferta ela é recebida por Deus. Por quê? Porque tem uma vida ali no caminho de obediência a Deus, pelo menos de tentativa de obediência a Deus, de rendição a Deus, e esta vida está vindo oferecer um sacrifício a Deus. Há uma complementariedade, a vida prática e os sacrifícios e a oferta. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, oferecer algo a Deus deveria estar acompanhado de uma vida de verdade, uma prática da palavra. Então, o que isso significa, irmãos? Significa que sacrificar apenas, cantar apenas, louvar apenas, não é suficiente, não faz sentido. É necessário um estilo de vida rendido a Deus. É necessário, repito, um estilo de vida rendido a Deus. No tópico de número 3, a gente vai ver que antes da cruz de Cristo, os sacrifícios e as oferendas, elas se faziam muito necessárias e se fazia necessária para o perdão dos pecados, certo? Mas a partir do momento que Jesus se sacrificou por nós, que Jesus se entregou por nós, esses sacrifícios já não fazem mais necessários. No entanto, em Hebreus 10, 10, em Hebreus 13, do 13 ao 15, a gente vai ver que nós oferecemos sacrifícios de louvor. A nossa oferta agora não é para o perdão dos nossos pecados, porque o maior sacrifício já foi feito por Jesus. Então agora as nossas ofertas, os nossos cultos, os nossos sacrifícios são sacrifícios de louvor para expressar a nossa gratidão a Deus e expressar a nossa fé nele. Os nossos sacrifícios que nós fazemos, os nossos cultos que nós fazemos, são uma forma de expressar a nossa fé e a nossa confiança nele. E aí que entra o tópico de número 3. A fé como base da espiritualidade cristã. A fé, ela não é uma religião.
Na verdade, ela é anterior à religião. É isso que o nosso comentarista ele está dizendo. A fé em Cristo é um ato de confiança que estrutura e fundamenta toda a nossa vida. Então, a base da nossa espiritualidade cristã não está nas crenças, não está nos rituais, não está nos dogmas, não está na doutrina. A base da nossa espiritualidade cristã está na fé, ou seja, nesse ato de confiar e de se render a Deus. E aqui eu quero trazer um texto que não está na lição, mas que você pode se utilizar, que eu acho interessante ao tratar sobre a fé como base da nossa espiritualidade cristã, que é o texto de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17 até o 19. Eu vou ler para os irmãos. Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E por que eu utilizo esse texto aqui? Porque o que Tiago está nos ensinando, irmãos, é que a fé não é apenas acreditar em certas crenças. Isso não significa que a gente tem fé, acreditar em certas crenças. E mais do que isso, ter fé não é acreditar em certas verdades. A gente pode acreditar em muitas verdades, mas isso não quer dizer que nós temos uma fé genuína, uma fé viva. Veja o que Tiago vai dizer no verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quer dizer, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus? Acreditamos. É verdade? Isto é uma verdade. Nós acreditamos que Ele morreu por nós e ressuscitou? Nós acreditamos. Isto é uma verdade? Isso também é uma verdade. Mas a gente poderia perguntar isso aos demônios. Eles também creriam nessas verdades. Então veja, a fé não é apenas crer em certas verdades ou ter certas crenças. Isso não faz nós termos uma fé verdadeira e uma fé viva. O que é a fé? A fé, então, ela é se entregar a Deus de tal modo que esta fé viva gere em nós mudanças e obras. Por quê? Porque o que Tiago está dizendo é que não existe fé sem obras. Voltando à nossa lição, ao tema da nossa lição, fé e obras. O que são as obras? É a prática. É a vida prática. Quer dizer, toda fé genuína, toda fé viva, ela gera trabalho, ela gera obras. Como que a gente conhece que uma pessoa tem uma fé viva em Deus? A fé daquela pessoa é genuína, aquela fé é uma fé viva, olhando para a vida prática dela, olhando para as obras dela. Porque as pessoas que têm, os jovens que têm uma fé viva e genuína, ela gera nesses jovens obras. Fica algo claro e evidente. Então, eu utilizo esse texto aqui, você pode utilizar o texto de Tiago, capítulo de número 2, para mostrar como que simplesmente acreditar em Deus, dizer que nós acreditamos, cantar na igreja, chegar nos ensaios de domingo pela manhã, os jovens, ensaiar os hinos e cantar que nós cremos em Deus, e cantarmos que nós confiamos em Deus, e cantarmos que nós entregamos a nossa vida a Deus, a Jesus, é maravilhoso, é muito bom. Só que essa fé, essa expressão de fé, ela só se torna genuína se ela gera obras. Isto é, se ela gera uma vida prática de verdade.
Se no dia a dia a gente percebe na vida desses jovens e na nossa vida que a nossa fé em Deus, ela está gerando um trabalho, está gerando santidade, está gerando mudança, está gerando frutos do Espírito. Assim, a gente percebe se nós temos uma fé viva e uma fé morta. Uma ilustração que é interessante sobre isso, sobre acreditar, sobre como que a fé não é apenas acreditar, é que, quero contar aqui rapidamente para os irmãos, um dia um menino, uma criança, estava acompanhando um campeão mundial de travessia de cabo de aço, sabe, aquelas pessoas que sobem em duas montanhas ali no precipício, e ele vai andando num cabo de aço bem curto ali, e ele fica atravessando. E ele ficou acompanhando um campeão mundial desses, e o campeão foi e voltou, e aquele menino ficou impressionado. Falou, meu Deus, como que esse homem consegue atravessar nesse precipício? Olha a altura que nós estamos, ele consegue atravessar nesse pequeno cabo de aço até o outro lado, e ele consegue voltar, e ele ficou impressionado. Aí o campeão mundial ele foi lá e pegou uma carriola, e ele foi e atravessou, e voltou de novo. Aí ele ficou muito abismado. Não, como que ele consegue? Meu Deus, ele ficou assim, impressionado, ficou feliz, ficou, meu Deus, surpreendido. E aí aquele campeão mundial, ele pergunta para o menino, olha, você acredita que eu atravesso de novo com essa carriola e volto de novo? E ele falou, é claro que eu acredito. Eu sei, eu acredito que você faz isso, eu acredito sim. E aí o campeão mundial vira para ele e fala assim, então sobe aqui na carriola e vamos atravessar junto? Aí ele fala, opa, aí eu já não consigo. Isto é, acreditar em Deus, acreditar que Deus faz, acreditar que Deus é real, é diferente de confiar a vida a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós jovens, os jovens da sua congregação, eles estão proclamando que acreditam em Deus, eles estão proclamando, sim, que eles têm fé em Cristo. Mas a questão é, será que realmente eles estão se entregando a Deus? Uma coisa é o menino dizer que acredita que o campeão mundial atravessa e volta de carriola. Outra coisa é ele entrar na carriola e dar a sua vida ao campeão mundial. Uma coisa é nós proclamarmos que nós acreditamos em Deus, outra coisa é nós doarmos a nossa vida e falarmos, Deus pode guiar a minha vida, Deus pode intervir na minha vida, Deus pode tomar as rédeas da minha vida, Deus pode falar comigo quais são as decisões que eu preciso tomar. Isto é outra coisa e a nossa lição, ela está propondo exatamente isso. O que a nossa lição está dizendo é que uma espiritualidade que agrada a Deus é uma espiritualidade que se vê na prática e no dia a dia, para além de uma fé morta, para além de uma fé que só proclama, que só canta, que só oferta, que só vai ao culto, mas que não se vê na vida diária. A nossa lição, ela está propondo exatamente isto. E para terminar, o nosso último tópico, o Victor ele vai salientar que o cristianismo ele está baseado na fé. A nossa espiritualidade, ela está baseada na fé. Porém, o cristianismo, ele sim também é uma religião. Né? O cristianismo, ele é sim uma religião. Nós temos, por exemplo, crenças, nós temos dogmas, nós temos doutrinas. É uma religião. Nós temos que praticar certas ações e devemos deixar outras de lado. Isso é a prática, é a ética cristã. E o cristianismo também tem os seus ritos. O cristianismo tem... a gente não oferece sacrifícios, mas nós vamos à igreja, nós vamos aos cultos, nós cultuamos a Deus. Então, sim, o cristianismo é sim uma religião. No entanto, o que o Victor ele vai salientar aqui, é o que toda a lição está salientando, é que fazer parte da religião, do cristianismo,
fazer parte da igreja institucional, tocar nesta igreja, fazer parte dos ritos, oferecer sacrifícios, isto é, tocar um violão, tocar uma bateria, cantar na igreja, fazer parte da mocidade, isto não significa que nós vivemos uma espiritualidade que agrada a Deus. E aqui é o ponto-chave da lição, e aqui é o ponto de reflexão que os irmãos professores podem levar à sala de aula e aos jovens. Eu sugiro que você termine esta aula, como que é o último tópico, o último ponto, fazendo eles pensarem e questionando, levando eles a alguns questionamentos nesse final de lição. Então você pode questioná-los, por exemplo, como: olha, vocês acham que a espiritualidade que vocês vivem é uma espiritualidade para além dos ritos e dos cultos? Pergunte isso, faça eles pensarem se a vida que eles levam no dia a dia está em consonância com a vida dos cultos. Pergunte a eles se a oferta, o momento de louvor, isto é, os cultos quarta-feira de sexta, os cultos de jovens, a umadeza, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, os cultos de domingo, os momentos de adoração que eles fazem na igreja, complementam a vida que eles levam na segunda-feira, quando eles vão ao trabalho, e quando eles vão à faculdade, ou quando eles vão à escola. Os cultos que eles vão são uma extensão de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus diária e praticada diariamente? Ou esses cultos que eles vão de domingo são, na verdade, o único momento que eles têm de uma certa espiritualidade? Esses questionamentos são importantes para fazê-los refletirem sobre o modo de espiritualidade que eles estão tendo. Será que a espiritualidade que os nossos jovens estão levando é uma espiritualidade verdadeira? Uma espiritualidade que agrada a Deus? Uma espiritualidade que está para além dos cultos? Que está para além dos domingos? Qual a espiritualidade que eles têm tido, meus irmãos? É essa reflexão que a nossa lição propõe e é essa reflexão que você tem que levar ao seu aluno. Amém? Eu quero aqui agradecer desde já a sua atenção. Eu espero que este subsídio venha de alguma forma te ajudar na elaboração da sua aula e que a sua aula venha tocar na vida dos jovens e que eles venham sair desejosos por uma espiritualidade que agrada a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus abençoe a sua aula.